Paz, Senhor Jesus, vamos trabalhar um texto hoje bastante interessante e bastante intrigante, né? Um texto que está lá em Isaías 14 e o verso 12 por diante, vai dizer mesmo assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse texto é um texto bem interessante. E é a partir desse texto que a gente também vamos responder outra dúvida e outro questionamento que se faz muito a respeito de Isaías 45 e 7. Pois bem, porque a gente sabe que o mal ele foi criado em regiões celestiais, né? E sendo criado em regiões celestiais, aí é onde entra a questão e o problema da interpretação. Ora, porque o texto aqui de Isaías que a gente acabou de ler, 14 e 12, vai dizer que Satanás caiu do céu. E o mal foi criado em regiões celestiais. Logo, a gente se vê diante daquela pergunta que é feita há muito tempo: quem criou o mal? Se caiu, se foi criado em regiões celestiais, quem mora nas regiões celestiais é o Deus Todo-Poderoso. Então, logo assim, a gente cai naquela tentação de dizer que Deus criou o mal, que Deus é o autor do mal. Mas não é bem assim. E a gente vamos tentar explicar o que aconteceu aqui. Pois veja bem, a gente sabe que o texto de Isaías vai ser muito enfático, e também Ezequiel 28 vai falar a respeito de Lúcifer, o anjo de luz, que foi criado com total perfeição. Ele era o sinete da perfeição, né? E interessante que vai dizer que ele desejou, colocou em seu coração, porque quando a gente pega aqui Isaías, por exemplo, do 12 em diante, a gente continua aqui, veja o que vai dizer o verso 13, né? Tu dizias no teu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então observe que o mal foi criado em regiões celestiais, mas não no céu onde Deus habita. A gente sabe aí que a gente fala no mínimo aí de 3 céus. A gente sabe que existe outros, mas observe que não no céu, no lugar onde Deus habita, porque no lugar onde Deus habita é impossível entrar qualquer pensamento e qualquer ideia de pecado. Então você observe que o texto é bem enfático, e o texto já vai falar de uma coisa muito interessante, que no verso 13, quando Satanás diz, veja o que ele vai dizer: tu dizias no teu coração, subirei. Ó, se ele está dizendo que vai subir, observe que ele está dizendo que vai subir. Se ele vai subir é porque ele estava abaixo, estava embaixo. Então aqui já dá para a gente ter uma noção que o pecado foi criado em regiões celestiais, mas não no céu que Deus habita. Porque a intenção de Satanás era justamente essa. Veja que ele vai dizer no texto, o texto vai ser bem enfático em dizer: dizias tu no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então observe que ele está dizendo que ia subir e subir acima das mais altas nuvens para ser semelhante ao Altíssimo. Então se ele está dizendo isso, é porque ele estava abaixo. Então a gente sabe que quando fala das regiões celestiais, das potestades, né, do mal, a gente sabe que fica uma camada acima de nós. E aí muita gente pensa que o mal está embaixo, e na verdade o mal está aqui. Está lembrado da luta de
da oração, a respeito da oração de Daniel e a luta que teve, a batalha travada que teve, o texto vai ser bem enfático, que houve uma batalha nas regiões celestiais, onde está aqui as hostes espirituais da maldade, está acima de nós, mas abaixo do trono de Deus. Então, observe que aqui a gente já começa, o texto já começa a explicar que o mal, sim, foi criado em regiões celestiais, mas não e nunca na região onde Deus habita. Como eu já falei no início, a região onde Deus habita, é impossível que o mal chegue lá. Agora, para outra coisa interessante para a gente responder aqueles que gostam de colocar o mal na culpa de Deus, né, na conta de Deus, na verdade, dizer que Deus foi quem criou o mal, e aqui a gente também vai explicar um texto muito interessante, que é um texto que é mais lido por essas pessoas, esses que defendem essa ideia de que Deus criou o mal, que é Isaías 45 e o 7, que vai dizer mesmo assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Realmente, quando a gente pega esse verso, a gente fica, e agora, irmão Joelson? E agora, EBDcast? Como é que a gente responde isso? Porque o Senhor acabou de dizer que Deus não criou o mal. O mal foi criado em regiões celestiais e foi criado pelo diabo, mas aqui o próprio Deus está dizendo que ele cria o mal e faz as trevas. Cria as trevas e faz a paz. Cria o mal, o Senhor Deus, ele faz todas as coisas. E agora, como a gente vai responder isso? Bom, aí vamos voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 1, para a gente voltar de novo para esse texto. A Bíblia responde, a própria Bíblia. Veja o que vai dizer aí, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe que a palavra que está aqui é a mesma palavra que está em Isaías 45. Isaías 45 fala que Deus criou as trevas. Agora, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, que agora você vai entender a diferença do mal. Quando Isaías fala aqui que o próprio Deus está dizendo que ele cria, ou ele criou as trevas, bem, Gênesis vai dizer mesmo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Trevas. O mesmo trevas que Deus disse que criou aqui em Isaías. É o que ele está falando, ele está fazendo uma menção a Gênesis capítulo 1, verso 2. E havia trevas sobre a face das águas. Que trevas é essa? Escuridão. Então não confunda, aqui a gente vai começar a destrinchar isso. Essas trevas aqui que Deus está falando aqui, em Isaías 45, 7, é as mesmas trevas do capítulo 1 e o verso 2 de Gênesis. Escuridão, ausência de luz. Não tem nada a ver com mal. É como eu estou aqui agora e está o ambiente iluminado, e de repente eu apago a luz e fica tudo escuro, como a tela dessa TV que vocês estão vendo aqui, totalmente preta. Isso é treva, não tem nada a ver com mal, né? Agora vamos destrinchar mais um pouquinho para a gente entender melhor. Veja que interessante, porque em Isaías, quando você vai ler, se você pegar a sua Bíblia, ou qualquer versão, vai estar escrito mal com L. Mal com L é ausência de bem. Mal com U é ausência de bom, ou seja, daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo que é essência de Satanás. Então, por exemplo, um exemplo bem prático é: eu me acordei mal, ou seja, eu estou indisposto, eu estou sem disposição, eu não estou me sentindo bem, isso é mal com L. Agora, fulano é um homem mau, ele faz maldade, mal com U, ou seja, a essência dele, a natureza dele é mal. Então, observe que quando Isaías diz que Deus criou as trevas, né, e fez o mal ali é com L. A sua Bíblia vai ser enfática em dizer isso. É mal com L. Mal não mal da questão da maldade, mas mal no sentido, como eu expliquei, indisposição,
né? Não está se sentindo bem, ausência de bem. Quer ver uma coisa interessante? Veja o que vai dizer um texto aqui, que a gente vai ver mal com U. Capítulo 25 de Mateus, né? E a partir do verso 14, que é a parábola dos 10 talentos, aí eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, mas observe que na parábola dos 10 talentos, na verdade aqui não é 10 talentos, mas depois a gente explica isso. Na verdade a parábola ela é 8 talentos, não tem 10. Mas isso não vem ao caso, vamos lá. Então na parábola aqui dos talentos, para ser bem mais enfático, observe que ele começa a relatar que o Senhor ia fazer uma viagem e dividiu os talentos para alguns servos, né? Observe que ele distribuiu os talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E aí ele volta e pede conta daquilo que ele entregou aos seus servos. Então, quando ele pede conta ao que entregou 5, ele conseguiu mais 5, granjeou mais 5, fez 10. O que ele entregou 2, granjeou mais 2, fez 4. E o que ele entregou um talento, não conseguiu ou não teve responsabilidade de granjear nenhum talento, ele enterrou. E aí quando chega na parte dele, o Senhor começa a dizer, servo bom e fiel para aquele que conseguiu mais 5 talentos, e para o outro também. Mas quando chega nesse servo que ele entregou um talento e ele enterrou, veja o que o Senhor vai dizer. Verso 26. Verso 26. Mas o Senhor respondeu, servo mau, mal com U. Veja que a diferença de mal com L, que eu expliquei para vocês, que está lá em Isaías, mas aqui o Senhor está dizendo aqui para esse servo, mesmo assim, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia juros e receberia com juros o que é meu. Então observe que o Senhor está dizendo aqui que esse servo foi mal com U. Por quê? Porque o Senhor sondou o coração dele. Ele foi perverso. Então, veja a diferença. Mal com L, ausência de bem. Mal com U, ausência de bondade. Então, tudo aquilo que é ausência de bondade é mal com U. É a pessoa que tem a essência mal, tem dentro de si uma natureza totalmente mal e perversa e que não tem acordo. É o caso do nosso adversário. Ele é mau. Ele é o próprio mal. Ele é a existência do mal. Ele criou o mal. Agora, criou em regiões celestiais, mas não no céu onde o nosso Deus habita. Provérbios 4 e 14 também vai falar uma coisa interessante. Vamos ver aqui, Provérbios 4 e 14 de Provérbios. Provérbios 4 e 14. Aqui, ó. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Você vai observar aí que aqui em Provérbios também está maus com U. Mal com U. Não entre na vereda dos ímpios. Ímpio aqui é todo aquele que comete impiedade, é pessoa mal, é pessoa sem caráter, sem escrúpulo. Então observe que está mal com U. Então, espero que tenha sido claro e aqui a gente tenha respondido essa questão de pegar Isaías 45 e querer jogar na responsabilidade de Deus, porque aqui está dizendo que Deus criou o mal, mas aqui, mal aqui está com L. Mal, ausência de bem. E criou as trevas aqui, Deus está falando do Gênesis, né? Que ele criou todas as coisas. Né? Aí ali a ausência de luz. Né? A terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas, né? Sobre a face do abismo. Então, quando ele cria a luz e a luz chega, aí as trevas elas se dissipam, ela desaparece. Agora, Isaías 12,
Isaías 14 e o verso 12 por diante, vai explicar quem de fato criou o mal. O mal foi criado por Satanás nas regiões celestiais, mas não no céu, onde o nosso Cristo e onde o nosso Deus habita, porque onde nosso Deus habita é impossível chegar qualquer ideia ou pensamento de mal. Está lembrado quando Adão e Eva pecam? A distância que foi, automaticamente foi quebrado esse laço, porque onde há pecado, o nosso Deus não pode habitar. Então, o homem vivia assim, quando ele pecou, a distância foi mantida, porque onde Deus está, não pode ter mal. Então, jamais o mal ia ser criado nas regiões onde Deus habita. Olha, impossível isso acontecer. Então, eu espero ter explicado nesse vídeo para você a respeito desse texto. Lê esses textos bem compassivo, bem detalhadamente para você entender cada ponto, respeitando tudo, ponto, vírgula, e você vai entender de fato. E aí você já tem a resposta agora, quando vem aqueles que gostam de defender a ideia de Isaías 45:7. Não, foi Deus que criou o mal. Somente em escola dominical a gente vê muito isso. A resposta está aqui. Deus não criou o mal. Deus criou as trevas. O mal, jamais. Espero ter te ajudado. Esse foi o seu momento EBDcast. Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, né? Assina, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que é novidade aqui no canal. Envie esse vídeo para teus amigos, para as classes aí da EBDs, os grupos aí onde vocês participam, e aos grupos de congregações aí. Espero ter te ajudado, espero ter abençoado a tua vida. Fica na paz e até o próximo momento. EBDcast.